No início do ano, gravamos um vídeo falando sobre eventos geopolíticos que poderiam acontecer e influenciar nos seus investimentos e carteiras. Em 28 de fevereiro, Israel e os Estados Unidos atacaram o Irã e com isso desencadeou uma série de eventos que influenciaram todas as carteiras ao redor do mundo. São eventos que a gente não consegue prever e vamos falar um pouquinho sobre eles agora. Com o ataque em 28 de fevereiro, o petróleo que estava custando mais ou menos $72 antes, passou imediatamente para $120, influenciando todos os índices de preços do mundo, fazendo com que a inflação alcançasse em vários países e uma série de outros problemas de outros ativos, né? O mercado inteiro de ações foi derrubado e as taxas de juros todas aumentaram o mundo afora. Em retaliação aos ataques, o Irã fechou o Estreito de Hormuz, que passa praticamente boa parte do petróleo mundial escoado ali pelo Golfo, que vai para várias regiões do mundo, fazendo com que isso agravasse mais ainda a problemática. Esses ataques do Irã a países do Golfo destruiu várias infraestruturas. Com isso, muitos analistas falam que o preço do petróleo ele não volta mais para um patamar original, pelo menos no curto prazo, em torno de $70, como a gente via há um tempo atrás. Hoje o barril de petróleo custa mais ou menos $90 e deve ficar assim por um bom tempo. A gente tem 2 meses já do início dessa guerra, enquanto esse vídeo está sendo gravado, e temos um cessar-fogo temporário. Não finalizaram ainda as tratativas desse acordo de paz intermediado pelo Paquistão. Então a gente ainda vive essa questão de o que irá acontecer. O petróleo ainda irá subir, teremos um desenrolar dessa guerra maior. Isso são situações em que nós precisamos ficar de olho para saber o que podemos fazer. Vamos falar um pouco agora sobre esses desdobramentos. Eu já falei lá atrás que as taxas de juros futuros do mundo inteiro subiram, muito por conta de uma questão que petróleo alto é inflação em combustível, é inflação em frete, é inflação em absolutamente tudo que tem atrelado a combustível, e praticamente tudo é. Então, todos os bancos centrais, o próprio Banco Central brasileiro, que vinha indicando cortes mais rápidos, ele cortou os juros em 0,25 nas 2 últimas reuniões, mas ele tem sido mais cauteloso na mensagem que ele passa, dizendo que a inflação continua persistindo, até porque o preço de combustível nos Estados Unidos, no Brasil e no resto do mundo disparou. Muito por conta, mais uma vez, do custo do petróleo. A gente teve as ações americanas e até brasileiras, aqui um pouco menos, porque o índice Bovespa ele sofre muito com a variação da Petrobras, e a Petrobras subiu bastante porque o preço do petróleo disparou. Mas o índice americano ele chegou a cair 9% desde o início da guerra e se recuperou rapidamente com as ações de tecnologia subindo muito. Elas já haviam sofrido até antes um pouco do início dessa guerra, e hoje o S&P 500, o índice americano de ações, está em recorde histórico, com a Nvidia, que puxou muito isso, valendo mais de $5 trilhões. Há outras commodities no Oriente Médio em que muita gente não está falando, inclusive fertilizantes. Isso para o Brasil é extremamente importante, porque todo agro, obviamente, utiliza fertilizantes e com o preço disparando, a gente vai ter uma inflação em alimentos muito grande. É uma outra preocupação que tem sido secundária, obviamente, O preço do petróleo ele é mais evidente, imediatamente ele subiu, mas a gente tem uma série de outras coisas que são produzidas no Oriente Médio que vão pressionar o índice de preços. Esse conflito não é novo, a gente teve preâmbulo desse conflito no final do ano passado, com Israel e Estados Unidos bombardeando instalações nucleares do Irã. Não se imagina que ele pode acabar tão rápido. Não se imaginava também, os próprios Estados Unidos não imaginavam que ele ia durar tanto tempo. Tiveram recentemente uma ação militar na Venezuela, que foi extremamente bem sucedida do ponto de vista militar, e no Irã não foi a mesma situação que se arrasta aí há 2 meses, Uma guerra que Trump imaginava que duraria 4 semanas. Então é extremamente importante ficar de olho no preço do petróleo, no desenrolar, se isso ainda não se imagina que a guerra volte a ser como estava antes, Todo mundo sendo bombardeado no Golfo, os Estados Unidos e Israel bombardeando o Irã e Israel o Líbano, e o Irã retaliando todo mundo, mas o Estreito de Hormuz continua fechado, tanto pelo Irã para a saída, quanto pelos Estados Unidos para o Irã desafogar também o seu petróleo, que vende muito para a China e para outros países da Ásia. A questão geopolítica é uma consequência real no seu portfólio. É importante estar antenado, obviamente que é praticamente impossível saber quando um país irá entrar em guerra com outro, mas existem sinais. Desde o início do ano estamos falando sobre essas situações esporádicas e ainda mais envolvendo o petróleo. Se esse tipo de análise faz sentido para você, geopolítica como consequência real em portfólio, você já sabe onde encontrar mais conteúdo. Até o próximo vídeo.